Aí o que essa mendiga está fazendo aqui, hã? O que você está fazendo aqui, sua idiota? Vamos, deite aqui. Para lugar para mendigos? Onde já se viu um negócio desse? Uma mendiga fedorenta num lugar assim? Alguém pode me tirar de cima dela? Cadê você? Ó religioso, ó cheio de autoridade, que vai tirar-me de cima da miséria. Eles não podem te ajudar. Vamos, pega sua comidinha, hã? O que você comeu hoje, hã? Fala pra mim, qual foi o seu almoço? Salsicha, zoião. Eu vou lhe dizer qual foi o almoço dela hoje. Ela estava com muita fome. Fazia 3 dias que ela não comia absolutamente nada. Venha, venha. Passou perto de um hospital e viu que a porta do lixão estava aberta. Ela disse, eu vou entrar. Quem sabe alguma comidinha para mim? Ela entrou, encontrou esse delicioso pratinho, escondeu para que nenhum cachorro comesse. Mas eu vou contar a verdadeira história para vocês. Meia hora antes, no quarto do hospital, uma mulher de 80 anos com câncer apodrecido no estômago sentiu fome. Fazia dias que ela estava à base de soro e vitamina e ela disse, por favor, enfermeira, traga uma comidinha para mim. A enfermeira trouxe. A enfermeira levou aquela comidinha para ela, escondida. Aquela mulher comeu como se fosse a sua primeira vez. Mas alguns minutos depois o câncer dela não pôde suportar. Aquela mulher não aguentou e vomitou o câncer na sacolinha. Aí a nossa amiga aqui, voltando à nossa história, encontrou esse delicioso saquinho. E quando ela abriu, encontrou essa deliciosa sopinha. Alguém quer? Ela abriu e comeu essa deliciosa sopa. Vamos, querida, coma, hã? Ai, que delícia. Coma mais. Agora vamos. Come, querida, está uma delícia. Foi eu que preparei para você, hã? Alguém quer? Ai, sim. Meu estômago é fraco. Nossa, eu já falei que amo evangelismo, amo missões, mas, sei lá, evangelizar para pobre de jeito nenhum. Já pensou se a feliz história na minha frente? Eu vou vomitar. O meu chamado de evangelista, sabe qual é? O meu chamado de missões é ir para Disney, vou evangelizar o Mickey, a Cinderela, todo mundo. Ô, Fresquinho, você deve orar assim, né? Senhor, eis-me aqui, envia aquele ali, ó. Bom, já que estamos falando sobre miséria, agora eu vou falar sobre um assunto que vai deixar vocês tão tristes. Vamos falar sobre dízimos e ofertas. Ei! Não falei que vocês iam ficar tristes? Ninguém sorriu aí agora. Ninguém dá glória a Deus, né? Mas tudo bem. Eu vou mostrar pra vocês o momento que eu adoro entrar na igreja. É fantástico, é maravilhoso. O momento do louvor tá rolando. Começa a rolar solto o momento do louvor. Aí a irmãzinha começa a se empolgar na hora da adoração. Aí o louvor começa e a irmã vai. Eu tô arrupiada, Silvia. Olha, tô arrupiada. Aí ela começa na coreografia. Aí ela vai e começa. Aí ela começa a espancar os irmãos do lado. Tá, receba. Aí a irmã se empolga e vai na coreografia e vai. Aí o irmão pega o microfone e diz, igreja, chegou a hora dos dízimos e das ofertas. Aí a irmãzinha que estava lá no fogo faz. Não acredito. A unção acabou. A unção acabou. Justo agora que eu estava vendo um anjo beiçudo com cabelo cheio de purpurina vir entregar a chave da vitória na minha mão. Vem falar de dinheiro. Não! Eu odeio dinheiro. Por que é que tem que falar de dinheiro na igreja? Acaba comigo. Eu já estou pobre. Eu estou cansada. Aí chega na igreja vem falar de dinheiro. Se vocês pudessem entender que dízimos e ofertas é um assunto totalmente espiritual. Talvez a sua vida estivesse diferente. Mas não. Você sempre diz que está escrito trouxa na minha testa. Trabalho o mês inteiro para ganhar o meu sustento, para entregar 10% para eles. Que é isso? Pastor é tudo ladrão. Pastor é tudo ladrão. Ficar pegando meu dinheiro para quê? Para poder gastar com carrão. E não dou dinheiro. Ei, seu trouxa. Você não dá os seus 10% a Deus, né? Em compensação, eu, Satanás, ordeno o devorador para pegar 10% do seu salário. Não, 10% é pouco.
Nós pegamos 30% do seu salário e gastamos no conserto do carro. Pego mais uns 40% e gasto na farmácia. Isso! Pegamos mais uns 70% e gastamos sem você menos perceber. E agora? O dinheiro se foi, o que nós podemos fazer, hein? O que nós podemos fazer? Nada. Vamos orar? Não. Orar demora muito. Já sei. Vamos pegar um empréstimo. Isso. Cheque especial. Isso. Cartão de crédito. Mais. O que você quiser. Quantas pessoas estão amarradas nas minhas mãos, não é? Quantas pessoas estão aprisionadas nas dívidas? Você não consegue mais adorar a Deus, não consegue fazer mais nada porque você chega na casa do Senhor e fica pensando: como é que eu vou pagar as minhas dívidas? Como é que eu vou fazer para sanar aquele problema? Não consigo. É claro que não. Eu quero fazer de vocês miseráveis. Miserável. Você está aí sentado com a sua vida destruída, não é? Se você pudesse vender a sua própria roupa, isso. Você poderia vender a sua própria roupa, isso. Quem pode pagar? Hã? Você pode comprar? Você está se desfazendo de tudo, não é? O seu carro você já perdeu. A sua casa já era. Dívidas atrás de dívidas. Sabe por quê? Vocês não tomam posse da palavra de Deus. Eu não posso entender o povo de Deus passando fome. Porque a Bíblia diz em Deuteronômio 28: aonde você botar a tua mão, vai prosperar. Diz lá também que se você não pedirás emprestado, você emprestará a muitas nações. Diz também Josué capítulo 1, que aonde você pisar a planta dos seus pés, será teu por herança. E diz mais, a Bíblia diz, sabe o quê? A Bíblia diz que a bênção corre atrás de você, te alcança e permanece. A Bíblia diz que eu nunca vi um justo nem a descendência mendigar o pão. Diz também mais, o justo comerá o melhor dessa terra. Então por que você está nessa miséria? É porque você é um avarento, ladrão. Está roubando a Deus nos dízimos e ofertas, não é? Eu vou matar você. E prometo que no dia do seu enterro eu estarei lá. E nesse dia tão maravilhoso eu te levarei. Glória. Agora eu vou